começar. Bom dia, Irla. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Obrigado, Irla. Bom dia, Maurício. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Vamos começar mais um devocional, mais um momento aí que iniciamos na presença de Deus, né? Deus é bom demais. Mais um momento aí que Deus está permitindo que possamos viver plenamente, né? Como eu sempre digo no início de cada devocional, esse é o dia que Ele fez. Esse é o dia que Ele preparou. Esse é o dia que Ele decidiu nos entregar. E nele devemos nos alegrar, né? Esse é o dia preparado por Ele. E o que mais nos tranquiliza é que, como foi preparado por Ele, será um dia abençoado, cheio da graça e do favor dEle. Amém? Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Rê. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe vocês. Vamos começar então o nosso devocional. Ontem à noite eu não consegui preparar o devocional, mas hoje de manhã eu acordei mais cedo e comecei a meditar na palavra de Deus, e o Senhor me trouxe uma palavra. Olha os coraçãozinhos subindo aí, quanto mais coração melhor, né? Eu não sei se vocês sabem, devem saber, lógico, aí no cantinho da tela de vocês tem tipo um aviãozinho. Ele serve para você mandar esse devocional ao vivo agora, online, para outras pessoas. Então se você clicar aí, vai aparecer uma lista de pessoas que te seguem. Você pode mandar esse devocional para as pessoas, tá bom? Bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Então, eu preparei essa palavra agora de manhã e ela ministrou muito no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Amém, queridos? No início desse devocional, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante. É o versículo que eu li agora de manhã, o capítulo que eu li,
É uma história muito conhecida de todos nós. E tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Olá, Dilce, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele. Guarde essa frase, adiante dele. Bom dia, Ângela. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Para quem está chegando agora, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele. Grave essa frase, adiante dele. Para outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então o barco estava distante, já sendo açoitado pela tempestade. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem. Grava essa frase, essa palavra, coragem. Sou eu. Sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, olha o mais aí, mas quando reparou o vento, grava essa frase, reparou o vento, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Queridos, essa história, esse fato que ocorreu, essa ação sobrenatural, tem muito a me ensinar e a te ensinar. Essa cena do barco, ela tem muito a ver com essa tempestade que ocorreu comigo e com você. Na verdade, nós estamos no barco da vida. Nós estamos numa jornada. O Senhor está olhando para nós, o Senhor está nos contemplando, o Senhor está conosco. Mas o mar que atravessamos, nem sempre ele está tão calmo. O mar que atravessamos, geralmente, em alguns momentos dele, o mar se levanta, as ondas batem contra o barco e a tempestade chega. O inimigo das nossas almas, Satanás, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias decisões erradas que às vezes tomamos,
as nossas escolhas, fazem esse barco balançar, fazem a tempestade crescer, fazem o vento forte bater contra o mar, contra o barco. Porque nós temos os problemas externos causados pelos dardos inflamados do inimigo, mas também a grande maioria das vezes nós colhemos aquilo que plantamos. Às vezes as tempestades são geradas por causa das nossas escolhas, por causa das nossas decisões que tomamos. Como eu e você, a gente às vezes colhe e está colhendo aquilo que plantamos lá atrás. Mas o fato é de que o barco está no meio do mar, o barco da nossa vida, e de vez em quando encontramos aí tempestades. Porém, entenda e observamos nessa palavra de que no meio da tempestade, no meio desse vendaval, no meio dessa crise, Jesus sempre vem. Jesus sempre vem. E a sua voz nos tranquiliza, dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. E é interessante que quando Jesus disse isso para os discípulos, foi porque os discípulos estavam olhando para Jesus e achando que ele era um fantasma. Queridos, no meio da tempestade, às vezes a gente está tão envolvido, tão concentrado, tão focado no problema, que a gente não consegue identificar e não consegue ver que Jesus está conosco. Às vezes a gente está tão envolvido na situação que a gente olha mesmo um fantasma. A gente não consegue ver e enxergar que ali, na tempestade, conosco, está o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o soberano Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que te sustenta, aquele que diz: coragem, sou eu. Por isso, queridos, no meio da tempestade da vida, olhe para Jesus. Ele está ali. Ele está agindo. Ele te ama. E a voz dele nos tranquiliza. A voz dele nos tranquiliza. E é interessante que sempre quando Jesus chega, bom dia Sueli, bom dia Teodora, sejam bem-vindas, queridas, Deus abençoe. E é interessante que quando Pedro vê Jesus, ele faz uma pergunta, querendo ter a certeza de que é Jesus que está ali. E no meio da tempestade nós temos que olhar para Jesus e estar atento à sua ordem, estar atento à sua voz. Porque depois que Pedro faz a pergunta para Jesus se era ele mesmo, e que se fosse ele viesse, Jesus dá uma ordem. Jesus diz para Pedro: vem. Porque Pedro disse: se és tu, Senhor, faça com que eu vá até o Senhor. Jesus estava um pouco distante do barco, a tempestade acontecendo, ele estava em pé sobre as águas. E Deus é o Deus do impossível. Ele ali realizou uma coisa que pela ótica humana, que pelo olhar humano era impossível de acontecer. Às vezes você está passando uma dificuldade, um problema que você acha que é impossível, que não tem solução. Mas Jesus diz: vem ver a solução, vem ver o impossível acontecer, vem comigo. E foi o que ele disse para Pedro. E a fé de Pedro
se apoiou nessa palavra vem. A minha fé e a sua fé deve estar alicerçada, deve estar apoiada na palavra de Deus, na voz de Deus que diz, vem. Vem ver a solução desse problema, vem ver o impossível acontecendo, vem ver as coisas entrando no eixo, vem vendo as coisas sendo restauradas, vem ver as coisas sendo transformadas. Então, nesta manhã, Jesus Cristo diz para mim e para você, vem comigo, vem experimentar o sobrenatural. E essa mesma história nos conta que, num determinado momento da caminhada de Pedro até o Mestre, a tempestade está tão intensa, a tempestade está tão forte, tão grande, que Pedro desvia o seu olhar de Jesus e olha para a tempestade, olha para o problema, olha para a situação. E quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele tirou o foco daquele que deu uma ordem para ele, que disse para ele, vem, ele começou a afundar. Queridos, não deixe, em momento algum, de olhar para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos deixa bem claro isso, que devemos manter o foco em Deus. Por quê? Em Jesus. Por quê? Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim, olhando firmemente, olhando de forma firme, confiante, para o autor e consumador da fé, Jesus. Queridos, quando desviamos os olhos de Jesus, quando perdemos o nosso foco, afundamos. Quando perdemos o nosso foco naquele que diz vem, perecemos. Algumas lições, algumas coisas podemos perceber desse texto. Até agora foi só uma introdução, tá? Do devocional. Agora que eu vou começar o devocional. Foi para a gente entender algumas características dessa história. Olhe sempre para Deus e nunca para o problema, nunca para a tempestade. Mas uma das coisas que a gente precisa entender com essa história é que existem momentos na vida da gente que a gente acha que a gente está só. Sempre existirá momentos na vida que aparentemente vamos estar caminhando sozinho. Porque nessa história que lemos, podemos ver que Jesus dá uma ordem para os discípulos e diz, vão adiante de mim. Vão adiante de mim. Entrem no barco e vão. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Então, às vezes, a gente está no barco da vida, na jornada da vida, e às vezes a gente acha que a gente está só. A gente acha que Jesus ficou longe. A gente acha que Jesus ficou distante. E aí a gente não começa mais a entender o que está acontecendo. Entendo que aqueles discípulos ouviram dizer pelo próprio Jesus que eles tinham que entrar no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Às vezes a gente está dentro do barco e acha que estamos completamente só. Aqueles discípulos estavam embarcando para o meio do mar, mas o seu mestre estava ficando ali na praia, ali onde ele estava com aquela multidão. E o texto diz que depois Jesus saiu para orar sozinho e os discípulos
foram embora no barco. Porque os discípulos estavam obedecendo a voz de Deus, estavam obedecendo a palavra de Deus. Mas entenda, mesmo distante, aparentemente, fisicamente, Deus estava olhando para aquela situação. Deus estava olhando para aqueles discípulos. Tanto é que ele foi lá depois. Parece que nesse momento Jesus Cristo queria ensinar algumas coisas para os discípulos. E a primeira delas é que eles não estão só. Que mesmo diante da tempestade, Jesus Cristo diz: vem, coragem, não tenha medo. Bom dia, Mira, seja bem-vindo. E precisamos entender que no meio dessa tempestade, o impossível pode acontecer. E foi o que aconteceu. Aos olhos humanos, Pedro não poderia andar sobre as águas. Aos olhos humanos, aquele homem, Jesus Cristo, não podia estar em pé em cima das águas. Entenda que para o impossível acontecer na minha vida e na sua vida, para a gente ver a solução daquilo que de repente estão nos tirando o sono, fazendo a gente viver angustiado, triste, com medo, para viver o impossível, a gente precisa agir debaixo da palavra de Deus, da ordem de Deus. Os versículos 28 e 29 desse texto que lemos, de Mateus, diz: e respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. Para você ver o impossível acontecer, você tem que estar debaixo da palavra de Deus, da ordem de Deus. Se Deus diz vem, vá. Se Deus diz fique, fica. Se Deus diz não é por aí, não, esse não é o caminho, não dê um passo. Ande conforme a ordem de Deus para a sua vida. Chega de tomar decisões sozinhos. Chega de fazer coisas completamente alicerçado no seu entendimento ou na sua força do seu próprio braço. Não. Haja debaixo da palavra de Deus. Pedro estava ali, esperando uma ordem. E sobre essa ordem, ele se encheu de coragem e fé. A palavra de Deus nos enche de coragem, acrescenta na nossa fé. E podemos assim dar um passo de forma sobrenatural, obedecendo a ordem de Deus. Então, para você alcançar o impossível, aquilo que você acha que não tem solução, esteja atento à voz de Deus. Outra coisa que podemos extrair desse texto é: não olhe para as circunstâncias. Uma vez obedecendo a ordem de Deus, uma vez ouvindo a voz de Deus te chamando: coragem, não tenha medo, vem. Não olhe para as circunstâncias, porque se olhar para ela e tirar o foco de Deus, você começa a afundar. Para ver o impossível de Deus acontecendo, não olhe de forma alguma para as circunstâncias. Mantenha o foco em Deus. Entenda que somente duas pessoas no mundo, na vida, andaram sobre as águas: Jesus e Pedro. Então, nesse momento, Pedro estava fazendo história com Jesus. Afinal de contas, além do próprio Jesus, ninguém tinha feito isso antes. Mas Pedro acreditou, confiou e firmou a sua fé na ordem que foi dada por Jesus e não nas circunstâncias. E uma das coisas que nos rouba a
fé, uma das coisas que nos rouba de estar atento à voz do Senhor, uma das coisas que nos rouba a atenção e o foco naquele que tudo pode, naquele que tudo faz, é a incredulidade. A incredulidade, ela é uma arma poderosíssima de Satanás para as nossas vidas. A incredulidade, ela nos faz afundar, nos faz ter medo. Entenda que Pedro ali naquele momento, ele tinha uma palavra de Deus para ele, ele tinha uma ordem de Deus para ele, mas mesmo depois de ter caminhado sobre as águas, antes de chegar em Jesus, antes de consumar aquela ordem que foi dada, a incredulidade tomou conta. E essa incredulidade gerou medo. E esse medo fez Pedro começar a afundar. Por isso, querido, você quer mesmo ter uma solução das crises existenciais da vida? Você quer ter solução nas grandes tempestades que levantam contra ti? Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Entenda que o que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Coragem. Coragem. Continue marchando. Continue firme. Continue andando. Continue olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Entenda que tudo vai terminar bem. Tudo vai acabar bem. Nunca um filho de Deus, alicerçado na ordem dele, na palavra dele, pereceu. Nunca. Então mantenha-se firme. Essa história de Pedro, que foi um fato real que aconteceu, foi uma ação sobrenatural. Eu imagino Pedro passando por isso. Deve ter sido tremendo. Nos ensina que existe uma ordem. E essa ordem vai de encontro com as circunstâncias. E entre essa ordem e as circunstâncias está eu e você. E precisamos, diante dessas duas situações, obedecer à ordem de Deus. Então, como Pedro ouviu de Deus, vem, coragem, sou eu. Existe uma ordem liberada, uma ordem lançada de Deus para a minha vida e para a sua vida diante de uma tempestade. Como Pedro encarou essa tempestade. A ordem de Deus no meio da tempestade é: vem ver o sobrenatural acontecer. Vem ver a solução do seu problema ser realizada. Vem comigo, estou junto, coragem, não temas. E alicerçado nessa ordem, Pedro colocou os pés sobre as águas e começou a andar, firmado na fé, na ordem que Jesus tinha dado para ele: vem. Ele poderia ter concluído esse processo até o fim. Ele poderia ter ido até o mestre, poderia ter chegado lá. Mas o que atrapalhou o cumprimento dessa ordem foi a sua incredulidade, o seu desviou os olhos do Senhor, olhou para os problemas, olhou para as circunstâncias e começou a afundar. Então, querido, mantenha-se firme, focado no Senhor, alicerçado pela sua ordem. Vem, coragem, que você, com certeza, eu e você,
experimentaremos o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Deus é fiel. Devemos viver alicerçado na ordem, na sua palavra, naquilo que Ele tem para mim e para você. Eu quero finalizar esse devocional, querido, lendo Jó, capítulo 34, versículo 21, que diz o seguinte: pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Pois Deus vê o caminho dos homens, e Ele enxerga cada um dos seus passos. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós, olhando o nosso caminho e enxergando os nossos passos. Vem, diz o Senhor, coragem, não tenha medo, não duvide. A dúvida fez Pedro afundar. A dúvida fez Pedro afundar e não completar o processo, o caminho até o Mestre. Amém, queridos? Vamos orar. Esse é o devocional que eu quis passar hoje para vocês. Que possamos, com essa palavra, com esse pequeno devocional, aprender de que estamos num barco da vida, numa jornada, mas não estamos sozinhos. Independente das circunstâncias, da tempestade, Deus nos diz: vem, coragem. Que possamos confiar no Senhor e entender que as tempestades da vida existem enquanto o barco estiver no mar. Ele está sujeito a grandes tempestades, a grandes ventos, mas o Senhor sempre vai nos dar uma ordem. E sobre essa ordem, sobre esta palavra, devemos andar, devemos caminhar. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração, para que a gente possa continuar a nossa jornada da vida. Esse novo dia que está iniciando hoje seja um dia extremamente abençoado, cheio da graça e do favor de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença nesta manhã, com o nosso coração cheio de alegria, porque esse momento o Senhor permitiu que acontecesse. Esse momento o Senhor decidiu, diante da Sua soberania, do seu poder, que acontecesse. E aqui estamos, o Senhor nos despertou para o novo dia. Esse novo dia está sendo um presente para cada um de nós, que possamos vivê-lo debaixo de uma ordem Sua, de uma palavra Sua, e que possamos estar alicerçados na Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos mostra que mesmo diante das tempestades da vida, o Senhor sempre tem uma palavra para nós. O Senhor diz: coragem, vem, não tenha medo. Sabemos que na tempestade da vida o Senhor está presente, o Senhor está conosco no barco. E a Tua presença faz acalmar os ventos, os mares. Na Tua presença somos guardados, protegidos. Por isso, Pai, te pedimos, continua conosco. Como diz o próprio Pedro, para quem iremos? Se Tu tem palavras de vida eterna. E repetimos isso hoje, Pai, para quem iremos? Pois só o Senhor tem palavras que nos orientam, que nos corrige, que nos mostra o caminho. Obrigado, Pai, obrigado porque a cada dia aprendemos mais do Senhor. A cada dia descobrimos que o Senhor é fiel, independente das circunstâncias da nossa vida, o Senhor continua sendo Deus. Que possamos viver as promessas que temos, que possamos experimentar o sobrenatural, entendendo que não estamos sós e que o Senhor opera, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e é e será eternamente Deus. Obrigado, Pai. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo o Senhor abençoe agora cada casa, cada família, cada lar aqui.
cada um daqueles que estão online comigo, que a tua boa mão esteja estendida sobre eles, e que eles continuem alicerçados nessa ordem que é a tua palavra, que eles possam caminhar com coragem, sem medo, e não olhem para as circunstâncias, mas que eles mantenham o foco no Senhor. Que esta palavra possa produzir frutos no coração deles, e que eles possam viver e experimentar o que foi dito aqui hoje. Obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a casa deles, seus filhos, suas famílias, todos os seus negócios, suas decisões, tudo aquilo que eles fizerem hoje, seja debaixo da tua palavra e da tua ordem, e que eles possam viver e experimentar o sobrenatural que vem do Senhor. Obrigado, Pai, que esta mesma bênção alcance também aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra possa transformá-lo, que essas palavras possam encorajá-los a continuarem a jornada da vida, sabendo que o Senhor está presente. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Oh, Pai, como é bom começar o dia na tua presença e sendo fortalecido por ela. Que esse novo dia que está começando, Senhor, para cada um de nós, seja extremamente abençoado, cheio da tua graça, do teu favor, nos livra de todo mal, nos guarda, nos proteja, e que possamos, ao chegar ao final do dia, final da noite, falarmos, só podia ter sido Deus. Até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que esta palavra seja uma palavra viva no coração de vocês. Amém? Que o Senhor possa verdadeiramente fazer você trilhar com confiança, atravessar esse mar com convicção de que o Senhor está presente no meu barco e no seu barco. Amém? Vamos juntos. Estamos andando e caminhando na mesma direção. E eu tenho certeza que o Senhor a cada dia nos sustenta, nos fortalece e vamos chegar do outro lado, não tenha dúvida disso, porque aquele que prometeu é fiel. Amém, queridos? Esse vídeo, essa live vai ficar gravada no meu Instagram, tá? Se você quiser compartilhar, fique à vontade. E depois ela vai para o meu canal do YouTube. Lá você também consegue compartilhar, espalhar a esperança para as pessoas através dessa palavra, tá bom? Que Deus os abençoe. E amanhã, para quem está vindo pela primeira vez, todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui, iniciando o dia com um devocional e um momento de oração. Né? Já estamos caminhando aí para o 5º mês, de domingo a domingo, estamos aqui, tá bom? Você que está vindo aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Muito bom ter você aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, Ângela? Que Deus abençoe você também e a todos, tá bom? E amanhã, se Deus permitir, às 6 horas da manhã, estarei aqui, tá bom? Que Deus os abençoe e até amanhã. Tenha um ótimo dia aí com a graça de Deus.